Oi, gente. Eu abomino Arthur Lira. Arthur Lira é uma pessoa que defende os interesses do rentismo e do mercado financeiro. Arthur Lira bloqueou o impeachment do Bolsonaro, sentou em cima do impeachment, mesmo o Bolsonaro cometendo todos os crimes na pandemia, contra a democracia brasileira, e Arthur Lira fez um ouvido, né? E fechou os ouvidos para tudo isso. Arthur Lira queria recentemente o Ministério da Saúde para colocar uma pessoa aliada dele e tirar Nízia Trindade Lima, que foi presidente da Fiocruz, uma das melhores indicações para o ministério que Lula fez. Uma pessoa com histórico de defesa da ciência, do conhecimento científico e com história de competência e defesa do Sistema Único de Saúde. Então Arthur Lira é uma pessoa que eu abomino por tudo que ele representa, por tudo que ele defende. Mas eu ainda não criei um abaixo-assinado fora Lira. E vocês, pode ser que me convençam a criar, se vocês assistirem o vídeo até o final, e argumentarem bem nos comentários. Mas eu vou dar os argumentos por que eu ainda não criei o abaixo-assinado nesse vídeo. E como vocês sabem, eu criei vários abaixo-assinados. Eu criei, talvez, o abaixo-assinado mais famoso aqui do canal, Fora Roberto Campos Neto por um Banco Central a favor de juros baixos e do Brasil, contra a privatização da Sabesp, diga não à privatização da água, e mulher negra, indicar a mulher negra progressista e trabalhista para o Supremo Tribunal Federal já. Os três abaixo-assinados em vigor nesse momento. Eu já criei outros abaixo-assinados, mas esses são os três em vigor nesse momento. E todos os três abaixo-assinados têm uma coisa em comum. Eles têm uma viabilidade operacional. O que é que eu quero dizer com viabilidade operacional? Se Lula tiver o aval, e Lula criticou bastante Roberto Campos Neto, se ele tiver o aval do Senado, e esse aval pode ser conquistado com pressão política e pública da população, ou seja, mais e mais pessoas assinando e divulgando o abaixo-assinado contra o Roberto Campos Neto pode ser demitido com aval do Senado. Então o apoio popular faz todo sentido. Contra a privatização da Sabesp, se nós pressionarmos, se a população brasileira pressionar contra a privatização da gestão da água, o Ricardo Nunes, o prefeito de São Paulo, que vai concorrer à reeleição no ano que vem, ele que era o vice e assumiu por causa daquela situação do falecimento do prefeito, não é? Ele, se a impopularidade da privatização for muito grande, ele pode recuar justamente porque ele quer se eleger. Então a pressão da população contra essa privatização, junto ao prefeito, ao governador, junto à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, junto à Câmara de Vereadores da cidade de São Paulo, pode bloquear essa privatização. E como eu acredito que Lula é uma pessoa do diálogo, uma pessoa que escuta os movimentos sociais, sim, podemos sensibilizar Lula para ele compreender que indicar a primeira mulher negra progressista, trabalhista, uma mulher negra, não só por ser mulher negra, esse não é nem o principal fator, mas sim indicar uma pessoa com ideologia a favor da classe trabalhadora, indicar uma pessoa que defende, que tem sensibilidade para questões indígenas, questões da comunidade LGBTQ, faz todo sentido, porque é uma coisa que faria sentido para a base de apoio histórica do Partido dos Trabalhadores. Indicar alguém que defende a classe trabalhadora, um advogado, uma juíza que tem um histórico de ter uma sensibilidade para as questões da classe trabalhadora, faz jus ao nome do Partido dos Trabalhadores. E por acreditar que Lula é uma pessoa de diálogo, é uma pessoa que pode escutar as entidades, pode escutar a população, pode dialogar e ouvir, e ser movido por isso, até levando em conta os votos conservadores e reacionários recentes do Zanin, e pesar que é importante fazer esse movimento. Então todos os três abaixo-assinados têm, a meu ver, viabilidade. Qual seria o problema de um abaixo-assinado fora Arthur Lira? Arthur Lira foi eleito deputado. E para ele ter o mandato cassado, tem que se descobrir crimes, papel da Polícia Federal. Não sei se faz muito sentido pressionar a polícia, né? Nesse caso, a polícia tem que investigar a coisa dos kits de robótica, sonegação de imóveis, tudo que eu tenho denunciado aqui em relação ao Arthur Lira. Vale a pena denunciar, vale a pena falar sobre isso, e a polícia está investigando, não é? Então é um papel da polícia em relação a isso.
mas ele foi eleito deputado, ele foi eleito presidente da Câmara, inclusive com apoio de parte do PT. O PT, parte do PT, lamentavelmente, votou. Se vocês se lembram, eu defendi a mesma tese que alguns poucos deputados mais de esquerda defendiam, de que a esquerda deveria ter candidatura própria, né? Que a esquerda não deveria apoiar o Baleia Rossi, porque apoiar o Baleia Rossi, que é de direita, iria favorecer, né, e depois apoiar o Arthur Lira, que também foi uma tese defendida por alguns, iria favorecer um Congresso conservador a sempre, digamos assim, determinar quem seria a pessoa, né? Determinar de cara. Né? Você iria fragmentar a esquerda e iria facilitar que a esquerda bolsonarista se acomodasse toda com um candidato. Né? Enfim, isso são águas passadas. Então eu vejo que um abaixo-assinado fora Lira seria legal para nós meio que externarmos a nossa frustração, nossa reprovação com relação ao Arthur Lira, e eu posso criar o abaixo-assinado com esse conteúdo para vocês mostrarem reprovação, mas nós estaremos pressionando quem? Lula não pode fazer nada contra o Arthur Lira, né? Estaremos pressionando talvez Flávio Dino tá mais motivado como ministro da Justiça a pressionar a Polícia Federal a fortalecer as investigações contra o Arthur Lira. Flávio Dino já me parece uma pessoa que vai fazer isso independentemente da nossa pressão. Então me parece que não teria muita, digamos assim, não teria um efeito provável, não teríamos quem pressionar. Quando você cria esses abaixo-assinados, você coloca para quem você está pressionando, né? E para quem você quer pressionar. Então aqui, por exemplo, eu quero pressionar o Senado Federal, né? Aqui eu estou pressionando o Tarcísio, o Ricardo Nunes, a Câmara de Vereadores de São Paulo, não é? Aqui eu estou querendo dialogar com Lula, dialogar com o presidente da República e dizer para ele, aconselhar ele que depois de 132 anos sem ter uma única mulher negra, que seja indicada uma mulher negra que não seja apenas mulher negra, que seja defensora da classe trabalhadora, que seja uma pessoa de esquerda, que seja uma pessoa sensível aos indígenas, à comunidade LGBTQI+, causas, todas elas que o Partido dos Trabalhadores abraçou e que faz sentido levar essas causas e essas perspectivas em conta, junto com pessoas de saber jurídico e as entidades de afrodescendentes, né, entidades ligadas ao movimento negro, têm indicado juristas negras que têm essas características e que têm notório saber jurídico, que têm amplas condições para assumir. Então todos os abaixo-assinados que eu criei têm uma certa viabilidade. Fora Lira, ao meu ver, não teria muita viabilidade. Seria só para talvez pressionar a Polícia Federal ou o Flávio Dino, ou dizer para o Flávio Dino, olha, você tem que colocar a polícia para investigar melhor essa história dos kits de robótica, essa história de sonegação dos crimes do Arthur Lira, para ver se o Arthur Lira responde por esses processos e tem o mandato dele cassado, porque ele é um inimigo do Brasil. Ele não é um inimigo do governo Lula, ele é inimigo dos brasileiros. Ok, seria uma possibilidade. Vocês acham que vale a pena criar um abaixo-assinado para tentar chegar no Flávio Dino em relação a isso? Se vocês acharem que sim, embora eu acho que minha percepção é que o Flávio Dino já está mobilizado para essa investigação e a Polícia Federal também, eu posso criar o abaixo-assinado. Deixem o seu comentário, deixem a sua análise aí, e se vocês entenderem que é importante, eu crio o abaixo-assinado fora Lira, fora Arthur Lira. Enfim, eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo e como eu sou um democrata, quis estabelecer esse espaço de diálogo com vocês. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.